Olá, hoje eu quero falar para vocês sobre as dificuldades da nossa mente, né, as nossas questões emocionais alinhadas com a espiritualidade e o reflexo que isso causa no nosso corpo. Quando eu tô falando de espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade, não estou falando de cumprir protocolos impostos por uma religião, tipo ir à igreja, ir à missa, ou enfim, todos os rituais que uma religião nos impõe. Estou falando da sua relação pessoal com Deus e o impacto que isso gera no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua forma de agir, de se sentir. Hoje eu conversei com duas pessoas, que obviamente foram pessoas que Deus projetou esses encontros. Uma, inclusive, estava ao meu lado na academia, fazendo o transporte que eu estava programado para fazer 10 minutos. Fiquei 20 minutos naquele transporte, conversando sobre Deus, sobre questões da vida dela, né? E tô brincando, assim, problema nenhum fazer 20 minutos, mas é só porque a gente faz um planejamento e Deus muda e a gente prontamente obedece a mudança de plano dele e fica feliz porque o que ele projetou dentro daquela mudança de planos é infinitamente melhor do que o que a gente estava pensando. Então essa moça está passando por um possível processo de separação e eu comecei a conversar muitas coisas com ela. E eu quero trazer essa reflexão a vocês. Por quê? Porque dentro de um relacionamento humano, seja com o marido, ex-marido, filho, chefe, amiga, pai, mãe, o que quer que seja, existem as nossas emoções. E as nossas emoções gritam por razão. Eu tenho razão. Eu não mereço passar por isso. Eu não preciso passar por isso. A forma normal de reagir é essa, essa e essa. Se fulano fizer isso, reaja desse jeito. Se fulano falar isso, responda desse jeito. E isso é o habitual, né? Só que se você tá aqui ouvindo esses áudios, significa que você não quer entrar na forma do mundo. Então não entre na forma do mundo, na forma, no formato que o mundo tá funcionando, porque você vai encontrar 30 pessoas para te falar coisas que estão de acordo com o mundo e uma pessoa para te falar alguma coisa que está de acordo com a Bíblia. Então busque pessoas que leiam a Bíblia e que vão te orientar à luz da Bíblia. Porque o que eu falei para ela não é minha opinião, é a minha opinião de acordo com o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia, para mim, é um manual. Então eu procuro viver o que está ali e como eu vou orientar alguém ou aconselhar alguém, porque no caso ela compartilhou a história comigo e queria saber a minha opinião. Então, se eu acho que ela é o meu manual, não há outra forma de eu compartilhar a minha opinião com as pessoas que não seja de acordo com a Bíblia. E a primeira coisa que eu quero deixar aqui, leiam a Bíblia. Não importa a sua religião, se você acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita que Jesus veio para nos salvar, porque a Bíblia fala muito sobre isso, né? Então não faz sentido, inicialmente, vou explicar isso, você ler a Bíblia se você não acredita em nada disso. Talvez Deus queira te desafiar a mudar a sua perspectiva, a sua visão através desse passo, né? Mas eu não tô querendo, com a palavra, ser invasiva com qualquer pessoa que esteja ouvindo isso, porque se você não acredita nisso, não faça, se não se sente confortável. Agora, se você acredita, não há outra forma de você ter acesso aos desejos do coração de Deus que não seja lendo a Bíblia. A Bíblia fala que Deus exaltou o seu nome tanto quanto a sua palavra. Ou seja, Deus colocou no mesmo patamar ele, o nome dele, tudo que ele é e a sua palavra. Então não faz sentido a gente terceirizar quem Deus é, pelo padre, pelo pastor, pela amiga, pela pessoa da célula, o que quer que seja. Então a gente precisa conhecer a palavra. E a Bíblia fala também, conhecereis a verdade vos libertará. Por que eu tô falando isso? Porque hoje eu também conversei com uma outra moça que tem uma religião e ela passou por uma situação muito parecida com a minha. Ela pediu a Deus uma coisa durante um bom tempo e aconteceu exatamente o contrário. E comigo aconteceu a mesma coisa. Eu estava há mais de 7 anos em oração pelo meu irmão todos os dias para que ele mudasse de vida, que a vida dele tomasse um rumo diferente. Meu irmão foi assassinado. Então aconteceu exatamente o contrário do que eu vinha pedindo a Deus há anos. E o que aconteceu comigo e com essa moça nesse momento? A segunda moça que eu conversei hoje, não foi a da academia, que era uma questão em relação ao casamento. O que aconteceu? Ela ficou revoltada. E comigo aconteceu a mesma coisa. Eu fiquei revoltada com Deus, falei, Deus não existe, Deus não me ouve, não tem nada de negócio de oração, tô fazendo oração que é à toa. Eu peguei os anos que eu estava orando, multipliquei por 365 dias e falei, estou fazendo oração há tantos 1000 dias e pra nada. E por que eu me senti assim? Por que essa moça se sentiu assim? Porque a gente não conhecia a verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade está na Bíblia, não está na boca das pessoas. Porque a percepção que eu vou passar para você da Bíblia é a minha percepção. É óbvio que é muito bom a gente ouvir pregadores, né? Seja de qual religião for, se tiver de acordo com o que a gente acredita, né? Eu ouço pregação de pastores, ouço padres falando também, e isso me edifica muito, me faz ver
ler algumas coisas da Bíblia de uma forma diferente, mas eu sempre vou para ela. Quando eu vou numa igreja ou quando eu ouço uma pregação e o pastor cita alguma coisa da Bíblia, fala alguma passagem, eu anoto e depois eu vou ler aquilo dali. Eu já ouvi pastores falando sobre coisas que eu fiquei assim, ué, mas isso não tá na Bíblia. Aonde isso está escrito? E eu fui pesquisar se isso estava escrito. E se é da cabeça dele, não da Bíblia, eu ignoro solenemente, porque Deus exaltou o seu nome tanto quanto a sua palavra. Me importa o que está na palavra, porque essa é a verdade e a verdade nos liberta. Então eu jamais me sentiria do jeito que eu senti quando meu irmão morreu se eu já conhecesse a verdade. Tanto que anos depois, o meu sobrinho, com 13 anos, morreu, passou por um processo de doença de 1 ano e meio. Eu também pedi muito pela vida, pela cura dele, e Deus não quis fazer desse jeito, e tá tudo certo. Eu passei pela morte do meu sobrinho de uma forma completamente diferente do que eu passei do meu irmão. Por quê? Porque eu não conhecia a verdade. Eu criei uma historinha na minha cabeça de quem Deus era, que era um Deus para me servir, bonzinho, para atender as minhas necessidades, que eu podia fazer uma promessa, fazer um sacrifício para ele, fazer o que eu queria, só que não é assim que funciona. E a gente só vai entender isso quando a gente conhecer a palavra. Se você não tem Bíblia, compra uma Bíblia. A minha Bíblia é a Bíblia da Mulher, tem várias explicações sobre várias coisas, né? Tem uns quadrinhos aqui que falam sobre várias situações específicas do dia a dia. Eu tô olhando aqui a minha Bíblia agora, tem um quadrinho que fala sobre Raabe, uma salvadora perspicaz, fala sobre momentos de dores, momentos de luto, sedução baseada numa mentira. Enfim, tem várias coisas aqui e tem também explicações sobre alguns trechos. Lá embaixo tem uns quadrinhos explicando com uma linguagem mais adaptada ao nosso dia a dia sobre algumas coisas que estão escritas na Bíblia. Então tenha a sua Bíblia, compre a Bíblia que você achar melhor, a Bíblia de estudo, que for mais fácil, mas tenha a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, busque a palavra, porque é a palavra que traz verdade e a verdade nos liberta. Não continue com uma relação com Deus contaminada, entre aspas, pelo que te ensinaram. Desenvolva um relacionamento pessoal e verdadeiro com Ele, de acordo com o que Ele diz que Ele é. Só assim a gente vai conseguir trazer para nossa rotina, para o nosso dia a dia, as orientações dele. Por exemplo, essa moça numa situação com o marido, várias coisas acontecendo. Quem é casado ou quem já se separou, ou mesmo quem passou conflitos dentro de um relacionamento, sabe que um se sente ferido, se sente magoado, se sente cansado, porque algumas coisas vão se repetindo durante anos, você vai aguentando, chega uma hora que você não aguenta mais, então as emoções ficam completamente mexidas. E uma pessoa ferida quer ferir, cada um entrega o que tem. Se dentro dela tem ferimento, mágoa, raiva, rancor, ressentimento, é isso que ela vai entregar nas ações, nas palavras, tanto de um lado quanto do outro. E aí fica uma briga de duas pessoas feridas. Imagina uma pessoa com ferimentos, e aí eu quero que você imagine essa imagem na sua cabeça. Essa pessoa ferida começa a ficar com vários cacos de vidro em torno dela, para ela se proteger. E a outra pessoa, a mesma coisa. Então toda vez que você encosta no outro, você tem caco de vidro, você fere ela. E ela também tem, ela também fere você. Então se vocês dois estão cheios de maus sentimentos, emoções ruins, um vai ferir o outro em cada contato. Então não é sobre afastar, é sobre tratar essas emoções para parar de ferir o outro e parar de ser ferido. E isso também não diz respeito a mudar a decisão, então não vai separar mais, eu já me separei, poderia ser diferente. Eu me separei há 12 anos atrás, vivo muito bem dentro dessa escolha que eu fiz, mas se eu conhecesse a Deus como eu conheço hoje, eu acredito que eu não teria me separado. Tudo que a Bíblia ensina, todas as instruções da Bíblia me fariam agir de uma forma diferente e lutar pela minha família com as armas espirituais e não com as que eu tinha, humanamente falando. Então, uma das coisas que a Bíblia orienta, que eu conversei com essa moça hoje, foi sobre o que diz aqui em Romanos 12:20, que fala o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando você pensa nisso adaptado num reino espiritual, de acordo com o reino de Deus, Deus deseja a família. No reino maligno, a separação, a briga, a mentira, a traição, a mágoa, a dor, filhos machucados. Então, separando em dois reinos. E aí, quando você pensa, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando você responde mal, quando você pensa mal, quando você profetiza mal, no sentido de, eu já sei, quando eu falar isso pra ele, ele vai fazer isso. Já sei, já conheço, toda vez a mesma coisa. Você tá profetizando que mais uma vez uma coisa ruim vai acontecer. E tudo isso é o reino maligno, batendo palminha, alimentando em você o sentimento de
de desejo de recompensa. Eu tô muito machucada, eu tenho que falar, eu tenho que botar pra fora, não vou engolir sapo, eu vou sair, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sabe? Só que a gente precisa vencer o mal com o bem. E como a gente vence o mal com o bem? Com oração, com o coração verdadeiro colocado diante de Deus, falando: Senhor, eu tô com raiva, tô com ódio desse homem, tô com vontade de socar ele, eu tô com vontade disso, eu tô com vontade daquilo, eu não tô conseguindo me livrar desses sentimentos, mas eu estou disponibilizando meu coração pro Senhor fazer isso pra mim, porque eu quero me sentir diferente. Não tô conseguindo, porque são muitos anos de dor, de mágoa, de ressentimento. Me ajuda. Você não tenha dúvida que Deus vai te ajudar. Não tenha dúvida. Faça a sua parte, faz até onde você consegue e Deus vai fazer a parte dele. Você não pode fazer a parte do outro, você só pode se responsabilizar pelo que você faz, mas Deus vai providenciar no coração do outro a resposta adequada de acordo com a sua ação. Aqui, quando fala fazendo isso, você vai amontoar brasas sobre a sua cabeça. Se a pessoa fala uma coisa agressiva pra você e você responde algo que Deus colocou no seu coração, você desmonta a pessoa, você quebra. Isso tem uma conotação não só espiritual, mas emocional, porque isso é inteligência emocional. Você desarmar a pessoa porque ela tá esperando agressividade de você e você entrega pra ela suavidade, paz, tranquilidade, uma palavra de que calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Se a gente olhar para as pessoas como a Bíblia diz, independente de quem seja, de que somos todos irmãos, de que a outra pessoa, por mais que tenha te feito mal, é uma pessoa ferida e é um filho amado de Deus, assim como você. Então, da mesma forma que Deus quer curar e tratar você, Ele também quer fazer com essa outra pessoa. E nós não temos permissão de Deus para ser a pessoa que agride. Quando a gente faz isso, a gente está servindo ao reino maligno e não ao reino de Deus. Agora, isso é fácil de fazer? Não, senhora, nem um pouco. De forma alguma. Fácil não é, mas é possível. Isso é um aprendizado, é um passo a passo. Você vai fazendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. E quanto mais você está conectada com a palavra, mais discernimento, clareza, orientações de Deus você tem para como fazer isso. Às vezes você pensa sobre isso e fala: gente, mas eu não tenho a menor noção de como eu vou fazer isso. A bagunça aqui já está muito grande, eu não sei nem por onde começar. Mas Deus vai te dar um primeiro passo. Ele vai desarmando as coisas, as armadilhas em torno de você. Tem uma palavra que fala que Deus vai, do laço do passarinheiro, vai desarmando, desarticulando essas coisas, tirando os obstáculos do seu caminho, abrindo o caminho. A Bíblia diz que Jesus é a verdade e o caminho. A verdade, luz, clareza, discernimento, tudo isso vem através da palavra. A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Imagina você andando num lugar com tudo escuro e de repente tem lâmpada no seu pé e luz no caminho. A Bíblia traz essa luz. Então, independente da situação da moça que eu conversei na academia e da outra moça, que é uma situação totalmente diferente, uma coisa nada a ver com outra, mas as duas situações são situações onde a resposta vai vir da palavra. A transformação vai vir através disso. E nunca devemos permitir que a leitura da Bíblia, a prática de uma religião, não transforme quem nós somos. A nossa conexão com Deus tem o objetivo de transformar quem nós somos, nos trazer cada vez mais para a nossa essência, para quem Deus deseja que nós somos, para uma vida aqui na terra semelhante ao que já está escrito lá no céu. Por isso a gente reza no Pai Nosso. Assim na terra como no céu. Então, a nossa conexão com Deus precisa mudar quem nós somos. E, consequentemente, isso vai mudar a nossa vida. É isso. Deus está falando no meu coração. Acabou. Encerra. Ótimo. Falou tudo que precisava. Então, fiquem com Deus. Finalizei por aqui. Um beijo.